apresentados na Câmara por próprios parlamentares, como a Carla Zambelli apresentou uma proposta nesse sentido, que acredito que mais recursos virão, porque nós temos que evitar a todo custo uma evolução abrupta de pessoas infectadas com o vírus. Vamos então para a 8ª e última pergunta. A TV Record, que estava previamente inscrita, está representada agora nessa sala. Então chamamos o jornalista Alessandro Saturno para a última pergunta. Boa tarde, presidente, ministros. Presidente, como última pergunta, ouvi tudo que foi falado e a gente tem acompanhado muito, com frequência, todas as informações. Eu queria que o senhor deixasse aí uma mensagem para a nação. A gente tem ouvido muito das pessoas desesperadas para não sair de casa ou não irem ao trabalho. O presidente Donald Trump limitou reuniões de 10 pessoas. Eu queria que o senhor dissesse realmente o que a população pode esperar aí para os próximos dias. Ministro Paulo Guedes, o senhor falou aí dos 150 bi pelos próximos 3 meses. E a partir dos próximos 3 meses, de onde virá esse recurso e o que é necessário fazer para que o governo consiga continuar enfrentando a doença? Obrigado. Alessandro Guedes, responde você primeiro, depois eu respondo aqui. Bom, essa primeira onda, de certa forma, é um ano semelhante ao ano passado, mas com muito mais intensidade, o impacto é muito maior. Quando nós começamos o ano passado, o Brasil vinha a 1,3 ritmo de crescimento, 1,3, de repente foi golpeado e caiu pela metade. No primeiro trimestre do ano passado, a economia brasileira girou a 0,7, porque houve 2 impactos, Brumadinho e o colapso da economia argentina, para onde nós exportávamos mais da metade da indústria automobilística, dos produtos de indústria automobilística e de exportação. Então o Brasil foi golpeado logo no início. Nós entramos e fomos golpeados, a taxa de crescimento colapsou pela metade. Segundo trimestre, nós já estávamos em recuperação, já reacelerando para 0,9. Terceiro trimestre, já estávamos a 1,1. E no último trimestre, a economia brasileira já estava girando a 1,7. Ou seja, quando nós entramos em janeiro desse ano, nós já estávamos girando a quase 2%. Todos os empresários estavam registrando 2 dígitos. 2 dígitos. Crescimento de linha branca, imóveis, tudo girando a 2 dígitos. Então, o Brasil estava efetivamente decolando. Nesse sentido é que eu disse que era um fenômeno diferente do resto do mundo, porque o resto do mundo estava sincronizado em desaceleração já há 2, 3 anos. O mundo está descendo e o coronavírus remete a economia mundial com mais força ainda para baixo. O nosso caso era o contrário, nós estamos começando a reaceleração e fomos impactados. Então, o meu pedido foi sempre o seguinte: vamos reforçar o sistema imunológico do organismo. Da mesma forma que você falou, olha, dorme melhor, come mais, descansa bastante, evite abuso. Essas são as reformas estruturantes para o Brasil prosseguir e para isso ser só um impacto, uma onda. Essa onda que vem de fora é um tsunami, mas nós tínhamos condição de cruzar, de atravessar isso. Evidentemente, quando a coisa começa a chegar, e com todo esse horror que as pessoas parando, com medo, com pânico, a função tanto da presidência quanto do Ministério da Fazenda, da Economia, é dizer, vamos seguir em frente, vamos seguir em frente. Houve esse impacto foi sentido, a economia desacelera rapidamente, perde a arrecadação, e ao mesmo tempo o fato de termos que tirar do orçamento receitas que já estavam programadas, estava lá a Eletrobras com 16 bilhões. Então, a gente tira isso do orçamento agora, e não era para privatizar agora, podia ir até o fim do ano. Se nós acelerarmos as reformas, esse dinheiro ainda podia ser buscado. Como isso não se afigura, não se configura essa situação, nós tivemos que rever o orçamento. E revendo o orçamento, a gente vê que tem uma desaceleração econômica, caem as receitas, e nós fomos empurrados, então, para esse artigo, que nos dá a capacidade de incrementar a força do impacto. Tudo que nós anunciamos até agora foi exatamente diferimento de impostos e antecipação, ou seja, nós não atingimos ainda o fiscal. Agora o fiscal nos é permitido, porque nós suspendemos, com esse artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos agora o espaço fiscal. Então, nós temos mais munição. Do ponto de vista de crédito, nós sabemos que podemos ampliar bastante. Do ponto de vista de recursos, agora, podemos gastar mais, primeiro para a saúde, logo depois para atenuar os diversos setores que vão sofrer o impacto.
E se você pergunta se nós temos mais coisas, nós temos muito mais coisas e temos esse espaço fiscal. Podemos considerar, por exemplo, lá na frente, derrubar os encargos trabalhistas. E aumenta brutalmente a capacidade de geração de emprego. Mas temos também que continuar trabalhando. O Brasil pode dar um exemplo para o mundo, da mesma forma que deu o ano passado, quando milhões de pessoas em países avançados foram à rua para impedir a reforma da Previdência, os brasileiros foram às ruas para fazer a reforma da Previdência. Da mesma forma, nós podemos ter um Congresso que, em vez de fazer a quarentena de uma forma simplesmente passiva, nós podemos nos organizar, e os primeiros passos do Congresso parecem ser esses, para fazer uma televotação, fazer uma votação digital e estudarmos as reformas. Você vai ficar em casa parado? Não, você vai estudar as reformas propostas, vai aprofundar as reformas, e o Brasil estará, então, se preparando ao longo de 2, 3, 4 meses, se preparando para a reaceleração econômica, porque, eu repito, a nossa situação é diferente do resto do mundo. O mundo estava em desaceleração estrutural e o Brasil em reaceleração. Ele sofreu um impacto forte, nós não sabemos ainda o tamanho, estamos preparados para as respostas. A cada 48 horas podemos reeditar à medida que nos impacte, mas o que interessa a médio e longo prazo é justamente destravar os investimentos, modernizar, transformar o Estado brasileiro. Se nós dermos esse recado, durante esses 3, 4, 5 meses, em vez de serem meses de paralisia, forem meses de acelerar o destravamento de investimentos, fazendo reformas estruturais, você vê que as reformas estão nessa direção. Pacto Federativo, todos os entes federativos podiam estar se defendendo agora autonomamente, com recursos, todo mundo com dinheiro, com bala para enfrentar o coronavírus. Não, eles precisam de recursos do governo central. Então, o Pacto Federativo é nessa direção. Da mesma forma, o saneamento. Você vê uma calamidade dessa de saúde pública atingindo o Brasil, 100 milhões de brasileiros sem saúde e sem saneamento, sem água, sem esgoto. Tudo isso está proposto lá. Essa capacidade de gestão descentralizada da crise, essa capacidade de destravar investimentos em saneamento, em energia, tudo isso está lá, em logística, o ministro Tarcísio precisa, as leis de concessões, tudo isso está lá. Então, vamos transformar esses 4 meses, em vez de pavor, em vez de pânico, vamos transformar isso em coragem, avanço das reformas estruturais, preparando um futuro melhor, porque o Brasil pode e deve ter essa reaceleração no segundo semestre, se nós trabalharmos bem. O que eu poderia falar para a população brasileira? O problema está aí, está batendo a nossa porta. Teremos dias difíceis, dias duros pela frente. Agora, serão menos difíceis se cada um de vocês se preocupar consigo, com seus parentes e com seus amigos. Somente dessa forma, seguindo os preceitos ditados pelo Ministério da Saúde, como, em primeiro lugar, medidas básicas de higiene, nós podemos alongar a curva da infecção e de modo que nós, Poder Executivo, através dos nossos meios, hospitais e demais órgãos de saúde, atender aqueles que necessitarem e atender com qualidade. Somente dessa maneira nós podemos não resolver, até porque não existe vacina para a questão do coronavírus, mas podemos atenuar muito com as medidas tomadas por vocês e, da nossa parte, atender aqueles, porventura, infectados com os meios necessários e adequados em nossos hospitais. Primeiro, também diria que o pânico não leva a lugar nenhum. Repito que o momento é de grande preocupação, é de gravidade, mas devemos evitar que esse clima chegue a nós, adotando essas medidas. E, mais uma vez, eu agradeço aos poderes da República pela compreensão e pelo apoio que têm nos dado para buscar, não soluções, que no momento não existe, mas para atenuar esse grave problema que se aproxima. Está encerrada a presente reunião.
Fim da coletiva, agradecemos a todos e uma boa tarde.